Estamos de volta com a cobertura do Conexão Vestibular, que traz todas as notícias do processo seletivo da PUC Minas para o primeiro semestre de 2015. Agora, o nosso programa fala um pouco sobre história. Em 2014, é comemorado o aniversário de 100 anos da Primeira Guerra Mundial, um conflito que varreu a Europa entre os anos 1914 a 1918 e teve um saldo de quase 10 milhões de mortos. O programa Eureka, da PUC TV, fez uma edição especial sobre o conflito e a gente acompanha um trecho agora. Em 1914, teve início uma batalha que durou 4 longos anos. Nações europeias travaram um conflito que ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial. O saldo de mais de 8 milhões de mortos e um número maior de feridos fazem com que o mundo ainda se lembre dos legados que a guerra deixou. No final do século XIX, a Europa vivia um momento de disputa econômica e conquista de territórios e mercados, principalmente na região da África e da Ásia. A Inglaterra e a França eram duas potências bem estruturadas, que dominavam essa disputa. O problema é que outras nações da região também queriam conquistar mais lugares, o que acabou gerando um impasse e um clima hostil. Nessa época, tanto a Alemanha quanto a Itália tinham acabado de se tornar países unificados. Isso fez com que ficassem de fora da divisão das terras conquistadas pelas nações europeias na Ásia e na África, criando um sentimento de revolta e ressentimento. É o resultado de fatores de ordem econômica, as disputas imperialistas entre as grandes potências, o avanço dos capitalismos dos países da segunda geração, chocando-se com os interesses dos países da primeira, e também problemas de ordem política. Além disso, existiam também outros interesses, por exemplo, o interesse russo em dominar os estreitos de Bósforo e Dardanelos do então decadente Império Turco-Otomano e com isso ter uma saída para os mares quentes, ligando o Mar Negro ao Mediterrâneo. Você teve de um lado a Tríplice Entente, que era formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia, né? A França e a Rússia sempre muito unidas por causa principalmente da Alemanha, né? Essa aliança entre a França e a Rússia, ela foi uma tentativa também para se sobrepor à hegemonia alemã. E do outro lado você tinha também as chamadas potências centrais, né? Que era a Alemanha e a Áustria-Hungria principalmente. De acordo com os historiadores, um dos grandes problemas da Primeira Guerra é que as punições escolhidas contra os países derrotados foram injustas, principalmente contra a Alemanha. Nos anos seguintes, os alemães decidiram acertar as contas na Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra acaba, as soluções que são dadas para a guerra são insuficientes para gerar um outro sistema capaz de minimizar as sequelas da Primeira Guerra Mundial. A maneira como foi conduzido o pós-guerra com os alemães foi inaceitável. Por quê? Os alemães perdem a guerra e eles são completamente humilhados, eles são retirados da cena internacional, eles são colocados numa condição muito ruim, o que depois da crise de 1929 gera um revanchismo ainda maior e gera um apoio mais irrestrito a movimentos centralizadores, fascistas. A Segunda Guerra Mundial é uma continuidade da Primeira Guerra Mundial. Ok, estamos de volta. Aproveito para mandar um grande abraço para o Leonardo Polinário, nosso ex-estagiário que participou desse Eureka e está nos assistindo em casa. Um beijo, Léo. E ainda neste clima de recordações, a equipe do Conexão Vestibular selecionou mais algumas datas significativas para o Brasil e para o mundo. Confira na matéria de Stephanie Lohana e Daniel Lacerda. É neste cenário, a PUC Minas, berço do conhecimento, que vamos relembrar juntos os aniversários que acontecem em 2014. Isso mesmo, Stephanie. Um dos fatos mais marcantes do século XX aconteceu há exatos 45 anos. Milhões de pessoas acompanharam pela TV um pequeno passo de um homem, mas um grande passo para a humanidade. No dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong pisava pela primeira vez no solo da Lua.
No Brasil, muita gente acompanhou as impressionantes imagens da expedição da NASA. Pessoas que hoje têm 70 anos viviam a juventude naquela época. Francisco Buarque de Holanda, o nosso Chico Buarque, que tinha 25 anos, em 2014, o compositor de sucessos como Cálice e Apesar de Você, completa 7 décadas de vida. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Na música popular brasileira, o homem que apaixonou, divertiu e emocionou milhões de brasileiros. Já no mundo dos esportes, tivemos um grande herói nacional, Ayrton Senna da Silva, o piloto de Fórmula 1, tricampeão mundial, completaria em 2014 54 anos, se estivesse vivo. Mas um trágico acidente no Grande Prêmio de San Marino, na Itália, interrompeu a vida do piloto. Uma notícia triste para todos os brasileiros, não é, Stephanie? Exatamente, Daniel. Mas vamos voltar um pouco mais na nossa história para relembrar um outro fato marcante para o nosso país. Em 31 de março de 1964, os militares tomaram poder em todo o território nacional. A época do golpe militar ficou marcado pela censura à mídia, pela perseguição política e pela repressão aos que eram contra o regime. Os anos de chumbo chegaram ao fim em 1985. Quando José Sarney assumiu a presidência, em decorrência da morte do presidente eleito Tancredo Neves. A nossa linha do tempo especial para o Conexão Vestibular termina aqui. Foi muito bom relembrar fatos marcantes com vocês. Até a próxima. Voltamos ao estúdio. Tchau. Tchau. Muito bem, Stephanie e Daniel. Obrigada pelas informações. E agora a gente vai falar ao vivo com a Flora Silberschneider, que está lá na portaria principal do Campus Coração Eucarístico, acompanhando a movimentação de saída dos candidatos das provas. Boa tarde, Flora. Boa tarde, Carol. Boa tarde a você que está aí nos assistindo. Foram cerca de 45 mil vagas ofertadas para os cursos de graduação da PUC Minas. Destas vagas, 30% são para os alunos do ProUni e 15% separados para aqueles que vão se inscrever pelo Enem. Lembrando essas pessoas que a inscrição para o Enem vai até essa terça-feira, dia 21, e a taxa é de R$ 35. Flora Silberschneider para o Conexão Vestibular. Ok, Flora. Muito obrigada pelas informações. Fiquem ligados aí os candidatos. Agora eu vou conversar um pouquinho com a Raíssa, minha companheira aqui no estúdio. Raíssa, boa tarde para você, bem-vinda de volta. Boa tarde, Carol. Bom, a gente está aqui frenético nas redes sociais o dia inteiro nessa cobertura do vestibular. A gente perguntou sobre alimentação nas provas, esse clima seco, como que cuida do meio ambiente. Várias questões foram respondidas por você, internauta. Muito obrigada pela sua participação. E para terminar aqui, a gente lançou uma pergunta nas redes sociais. Qual que foi a sua experiência com o vestibular, aproveitando o gancho aí do vestibular primeiro semestre de 2015? Algumas pessoas responderam administração, relações internacionais, engenharia civil. E olha só, Carol, teve uma internauta que falou com a gente, a Laís, que ela perdeu o comprovante de inscrição na hora. Nossa. E alguém achou e entregou para ela. Então, assim, foi várias emoções junto com a prova, né? Já não basta a emoção de vir fazer a prova, se preparar, né, Raíssa? Ainda pede o comprovante. Pois é, mas ela deu a volta por cima e deve ter conseguido passar, né? Com certeza. Publicidade e propaganda. Parabéns, Laís. Bom, eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua participação aqui nas nossas redes sociais. E a gente volta com a Carol pro estúdio com mais informações. Isso aí, gente. Acompanha a Raíssa todo dia no Espaço PUC, né? Às 4h45 da tarde. Amanhã eu tô aqui. Isso mesmo. Obrigada, Raíssa. Obrigada, Carol. E agora a gente continua aqui ao vivo, super ao vivo, e chamando o Iago Proença, que está lá na portaria principal do Campus Coração Eucarístico. As informações estão chegando a todo momento e ele vai trazer mais novidades para nós. Boa tarde, Iago. Boa tarde, Carol, tudo bem? Lembrando que a taxa de desistência neste vestibular foi uma das menores dos últimos anos. O número ficou em torno de 6,4%. Geralmente esse número fica em torno de 10%. Lembrando que o vestibular teve 14.181 inscritos. Iago Proença, Conexão Vestibular. Ok, Iago, muito obrigada pelas informações, muitos inscritos e legal, baixa resistência e poucas desistências, né, nesse vestibular. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, Conexão Vestibular, volta já.